Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A depressão do homem de Deus. Senhor querido, a tua palavra está diante de nós, Senhor, palavra poderosa do Senhor. Deus, nós somos o teu povo e estamos diante de ti, diante da tua palavra. Fala conosco, Deus, agora, poderosamente, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, há mais ou menos 13 anos atrás, eu era pastor de uma boa igreja aqui no Distrito Federal, e após terminar uma obra muito grande ali, um templo para mais de 1.200 pessoas, eu comecei a sentir algumas coisas muito estranhas no meu físico, nas minhas emoções, na minha mente. Eu comecei a sentir uma angústia e uma tristeza muito profunda no meu coração. Uma sensação constante de infelicidade, sem que eu tivesse nenhum motivo aparente para isso. Mais ainda, uma irritabilidade crescente e constante com qualquer coisa, e principalmente com as pessoas. Eu não sentia mais vontade de conversar com as pessoas, coisa que geralmente eu tenho muito prazer de fazer, e por isso eu me recolhia e evitava encontros. Às vezes, eu tinha a impressão de que o meu coração ia parar por conta do aperto no peito, que era muito intenso, muito grande. A minha cabeça ficou um tanto confusa, e coisas simples se tornaram um fardo. Qualquer coisa que eu tinha que fazer, para mim, era um peso muito grande. Os dias foram passando, e eu não conseguia compartilhar isso com ninguém, porque isso é coisa difícil de compartilhar, de ser entendido quando isso acontece. Até que fui chamado para um culto de despedida de um homem, que naquela época tinha exatamente a mesma idade que eu, uns 50 e poucos anos. Aquele homem, meus irmãos, havia se suicidado com um tiro no ouvido. O que ele tinha feito? O que tinha acontecido com ele? A empresa da família que ele dirigia entrou em dívidas, entrou em falência, sem que ninguém da família tomasse conhecimento. Ele guardou aquele peso somente para si. E procurando então o alívio para a sua dor, entendeu ele que aquela era a única forma de escapar daquele problema, pegou uma arma, deu um tiro no seu ouvido. E enquanto eu estava ali, naquele culto de despedida, a viúva se dirigiu para mim e disse assim: pastor, nós não sabíamos a dor que este homem estava sentindo, nós não sabíamos o que estava passando, nós amávamos este homem, pastor. Nós faríamos
qualquer coisa para que ele estivesse conosco ainda, nós venderíamos todo o nosso patrimônio, porque ele era mais importante para nós do que qualquer coisa. Mas ele foi embora, nós o perdemos porque ele não conseguiu abrir o seu coração. Meus queridos irmãos, enquanto eu olhava para aquele caixão, eu tinha, certamente naquele momento, eu tive a nítida impressão de que se eu não me tratasse, eu certamente estaria sujeito a, num tempo muito breve, também não dar conta da situação. Não cheguei a pensar em tirar a minha vida, não. Mas eu sabia que eu estava morrendo diante das angústias que estavam tomando conta da minha alma e do meu coração. E eu saí dali, daquele culto de despedida, com uma decisão firmada. Eu vou tomar uma atitude em nome de Jesus, porque eu quero viver, eu não quero morrer. Quero fazer um parêntese aqui, para nós entrarmos aqui na jornada estressante de Elias. E ouçam que o homem que teve depressão foi o profeta de Deus, um dos maiores profetas, chamado Elias. Elias, homem de Deus, não foi um homem qualquer. E se Elias passou por isso, nós estamos sujeitos, os seus familiares estão sujeitos, os nossos vizinhos estão sujeitos. Por isso, nós precisamos ter compaixão e misericórdia e entendermos todo o processo que envolve um acontecimento como esse na vida das pessoas. Repito, eu volto a este tema porque tem sido o mal do nosso século, e quantos irmãos da igreja se encontram assim, e talvez aqui nesta manhã, e não tenham a coragem de abrir o seu coração. Mas percebam como foi rapidamente, en passant, o estresse na vida de Elias que o levou para dentro da caverna, porque uma depressão não acontece da noite para o dia, é um processo, meu irmão, que vai te levando para o fundo do poço, lá para dentro de uma caverna. São as histórias nossas do nosso dia a dia. E observem que Elias entrou no cenário da história do povo de Israel no pior momento na vida da nação. O rei Acabe se casou com uma feiticeira chamada Jezabel, e influenciada por ela, Acabe levou o povo a adorar Baal e os seus Baalins, e como resultado, apostasia, imoralidade, idolatria, declínio em todas as áreas da vida da nação. E quando o profeta olhava para aquelas pressões externas, ele entristecia o seu coração. Como eu já ouvi hoje nesta manhã: pastor, olha, a situação lá no Oriente Médio está muito difícil, precisamos orar. O temor toma conta, querido, sem que vamos percebendo, da nossa vida e do nosso coração. As pressões externas nos estressam. E vejam aí no capítulo 17, no verso 1, minha irmã, está registrado: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses 3 anos, segundo a minha palavra. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias se tornou inimigo número 1 do estado, ele foi duramente perseguido. Escute isso, meu irmão: perseguição de qualquer natureza causa estresse, pois estava ali Elias no meio da perseguição. O Senhor o chamou e disse para ele assim: Elias, vai esconder-se no ribeiro de Querite. Ele bebia a água do ribeiro. Pela manhã e à noite os corvos lhe serviam. Está aí em 1 Reis 17, versos 6 e 7. Veja que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Observem, irmãos, o processo de depressão, caminhando para uma depressão, solidão no deserto, frustração, acabou a água, eu vou morrer de sede. Mas o Senhor o enviou para outro lugar, para Sarepta, a casa de uma viúva. Isso está lá registrado, meus irmãos, em 1 Reis 17, 9. E então, chegando ali em Sarepta, que pertence a Sidom, diz a palavra de Deus que o Senhor lhe disse: demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Mas observem, irmãos, lendo o texto, depois leiam esse capítulo 17, a casa não tinha comida, a mulher já estava esperando a morte junto com os seus filhos. E Elias então se frustra novamente, mas ora ao Senhor, e o Senhor milagrosamente bota comida naquela casa. Enquanto Elias estava ali, o filho daquela mulher morreu, e ela o acusou de ser o responsável pela morte do seu filho, quando perguntou: por que você veio aqui para minha casa? Você veio trazer a lembrança do meu pecado para que meu filho agora morra? Elias foi acusado injustamente pela morte do filho. Acusação injusta, meus irmãos,
traz depressão, traz desgaste, traz tristeza para a alma, seja de qual for a natureza desta acusação. Elias fez uma oração ao Senhor, e o Senhor ressuscitou o filho daquela mulher. E depois de passado um tempo, o Senhor mandou com que Elias se retirasse novamente dali daquele lugar, e o Senhor então o pediu, o Senhor o encaminhou para que ele retornasse para o centro de Israel, para encontrar-se novamente com Acabe. Imagine, meus irmãos, ter que se encontrar com um homem que estava ameaçando tirar-lhe a vida. A polícia de Acabe estava correndo por todo Israel, querendo prender Elias. E Elias então foi chamado por Deus para ir ali encontrar-se com ele. Lá no capítulo 18 nós vemos então que assim que ele encontra com Acabe, Acabe diz assim: és tu perturbador de Israel? E Elias então disse: perturbador és tu, porque tu levaste o povo ao pecado. E nós vamos fazer um desafio aqui agora. Nós vamos neste momento fazer um desafio com você e com o povo. Vamos fazer aqui 2 altares, um para Baal, outro para o Senhor nosso Deus. Você vai clamar a Baal, depois eu clamarei ao Senhor, e o Deus que responder por meio do fogo, este será então reconhecido como o único Deus. E assim aconteceu, 2 altares, Baal, juntamente os seguidores os discípulos e os profetas de Baal, clamaram desde a manhã até o meio-dia, mas não houve nada, o fogo não desceu, o fogo não se manifestou ali, e no final da tarde Elias disse assim: olha, agora então é a minha vez. E diz-nos a palavra de Deus que no final do dia Elias fez uma linda oração, a oração do homem de Deus, que estava desgastado por tantos acontecimentos na sua vida. Ele disse: Senhor, manda fogo do céu, Senhor, e revela-te como o único Deus que és, que só tu é o Senhor. O fogo desceu e consumiu todo o altar e tudo que havia ali, e o povo então exclamou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Derribaram então aquele altar, chamaram os profetas de Baal, mataram todos eles, porque feiticeiros naquele tempo, por lei, deveriam ser mortos. E imaginem os irmãos, agora que os profetas de Baal morreram, certamente deve ter ocorrido assim na mente do profeta: graças a Deus, agora eu vou ter paz, agora eu vou ter sossego. O povo se voltou para o Senhor. Mas foi assim que aconteceu? Não foi, queridos, desta forma que aconteceu. Aí nós entramos então, e de forma expositiva e bem didática, quero compartilhar com os irmãos. Foi em todo esse contexto, então, que nós entramos no capítulo 19, quando Jezabel tomou conhecimento que os seus profetas haviam morrido. Acabe fez saber a Jezabel, verso 1 do capítulo 19, a Jezabel tudo quanto eles haviam feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias e disse o seguinte: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizer a cada um deles. Elias recebeu uma ameaça de morte. Deus nos livre e guarde de recebermos uma ameaça de morte. Mas quer mais estresse do que isso, meu irmão? Ter a sua vida ameaçada. Pois Elias teve sua vida ameaçada. Então, temendo Elias, vejam que coisa impressionante. O homem que acabou de orar e o fogo desceu do céu, que tinha esse poder, esse homem teve medo. Meus irmãos, não é pecado sentir medo, não é humilhante, não é degradante sentir medo. O homem de Deus sentiu medo, e para fugir então de Jezabel, para preservar a sua vida, ele saiu da presença de Jezabel. Isso está ali no verso 3, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E vejam o que diz a palavra de Deus aqui, olha, ele sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Elias, o homem de Deus, quis morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Elias estava deprimido, frustrado, cansado das lutas e se sentindo solitário, e desejou morrer. Elias desejou morrer. Ele deitou-se debaixo do zimbro, mas um anjo lhe tocou. E o zimbro, meus irmãos, é uma árvore, é um arbusto do deserto, que cabe uma pessoa ali debaixo, e este arbusto, ele protege do calor do deserto. Graças a Deus que no calor do deserto, Deus colocou um zimbro ali para proteger o seu servo. E observem,
Diz a palavra de Deus no verso 5, ele dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse, observem que Elias estava ali, dormindo, descansando, um anjo lhe tocou e disse, levanta-te e come. Mesmo sem perceber, havia o anjo do Senhor cuidando de Elias. Saiba disso, meu irmão. Mesmo diante da situação mais dura, mais difícil na sua vida, mesmo que você não esteja percebendo, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está próximo de você. E foi isso que ele disse, olha, tem aí pão e água, coma, beba. E ele comeu, voltou, bebeu e voltou a dormir. Dormiu de novo, meus irmãos, ele estava exausto, a depressão leva a ter um sono inexplicável, e ele voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, mais uma vez, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Observe, meus irmãos, nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de repreensão, só o cuidado de Deus. E ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Escute isso, meu irmão, 40 dias e 40 noites, foi uma caminhada de refrigério, foi umas férias forçadas. Elias precisava sair do cenário para fora dele ser tratado por Deus. Escute isso, irmão. Às vezes Deus nos tira do cenário para poder nos tratar, para poder cuidar de nós, para poder cuidar da nossa alma, das nossas emoções. E então o texto diz que ele entrou na caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Perceberam a caminhada do homem? Quantos acontecimentos o levaram a este momento de parar no fundo do poço, lá no fundo da caverna? Mas vem a voz do Senhor e lhe diz assim, o que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, tratamento do Senhor, nenhuma crítica, nenhuma condenação. Você acabou de orar, fogo desceu do céu, que fraqueza, homem, não. O Senhor só lhe fez esta pergunta, foi uma terapia divina, e ele respondeu e disse, eu tenho sido muito zeloso, verso 10, minha irmã, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Vejam a solidão do profeta, eu fiquei só. Solidão traz depressão, e procuram tirar minha vida. E o profeta iniciou ali então, meus irmãos, uma terapia divina. Ele desabafou e abriu o seu coração, e o Senhor disse para ele no verso 11, olha, sai daí desse monte, porque eu quero falar contigo. Só que naquele momento passou um grande e forte vento que fendia os montes, passou também um forte vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo e suave. E então, ouvindo esse cicio tranquilo e suave, Elias envolveu o rosto, o seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis uma voz que lhe veio e lhe disse, que fazes aqui, Elias? É interessante que às vezes no meio do fogo, da tempestade, das pressões da vida, nós não conseguimos ver o Senhor. Mas Elias conseguiu quando passou um cicio, um vento suave. E este vento suave há de passar pela sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, para que você possa ver ao Senhor assim como Elias viu. E Elias então naquele momento, mais uma vez, vejam a terapia divina, a mesma pergunta para Elias, o que fazes aqui? É isso que a gente faz num terapeuta, querido, cristão, bom. Ele pergunta, o que você veio fazer aqui? Fale da sua dor, do que você está sentindo. Eu quero tratar você, vamos tratar disso, dessas dores. Elias então, naquele momento, foi mais uma vez, abriu o seu coração para o Senhor, e ele disse a mesma resposta, como está aí em 1 Reis 19, 14. E mais uma vez, meus irmãos, nenhuma crítica, nenhuma condenação, só o tratamento de Deus. E ele respondeu, não é? Senhor, mataram os teus profetas, eu estou sozinho. Ele reitera o motivo do seu sofrimento. E vejam agora o verso 15, que coisa interessante. E disse-lhe o Senhor, meu filho, volta pelo caminho do deserto de Damasco, porque chegando lá eu ainda tenho uma missão para você. Eu ainda tenho uma missão para você. Deus ainda, queridos, confiava no seu profeta.
Deus ainda amava o seu profeta, apesar das suas dificuldades, e Deus deu para ele uma missão, que está aí nos versos 15, 16 e 17. Você vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar, você vai ungir também a Eliseu como profeta em teu lugar, e, enfim, você vai ungir também outras pessoas como rei, e eles terão a dar continuidade à missão que eu tenho para você. Deus não abriu mão da vida de Elias, Deus não desistiu do seu profeta, Deus não desistiu de mim nem de você, meu irmão, ouça isso, Deus não desistiu nem de mim nem de você, Deus entregou-lhe uma missão. E aquele momento então, quando Elias se retornava para a sua casa, para a sua cidade, para cumprir a missão de Deus, e certamente restaurado pelo Senhor, pelo encontro que ele teve com Deus, quando ele virou as costas para sair. Vejam aqui agora no verso 18, o que foi que Deus disse para ele: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias pensava que estava só, mas havia muita gente com ele, meus irmãos, que havia sido escondido e não fora tirada a vida dos profetas do Senhor. Que grande notícia! Elias não estava só. Que grande notícia aqui nesta manhã, meu irmão. Saiba disso, você não está só, seja qual for o problema, a dificuldade que você tenha. Deus cuida de você, há pessoas que o amam, que cuidarão de você, há pessoas que te querem bem, como nenhumas outras querem, e cuidarão de você. Elias então voltou e continuou a sua missão. Meus irmãos, ouçam isto em nome de Jesus. Depressão não é sinal de fraqueza. Depressão não é resultado de pecado. Pode ser como Davi, quando pecou, entrou em depressão, mas quando confessou e deixou, a depressão foi embora. A depressão não é falta de fé. Cuidado com o julgamento que você faz com relação às outras pessoas. Me permita esta palavra meio frívola aqui. Depressão não é frescura, como muita gente às vezes diz. Para com isso, isso é frescura. Depressão não é preguiça. Depressão não é covardia. Eu ouvi de alguém que saiu de um processo de suicídio, havia tentado suicídio algumas vezes e disse assim: pastor, eu não queria acabar com a minha vida, eu queria acabar com o sofrimento que eu tinha dentro do meu peito. Percebem? Devemos ter misericórdia das pessoas que conhecemos e que passam por depressão. Eu quero concluir então agora, dizendo para os irmãos, como é que foi o meu processo de cura? O que aconteceu comigo? Saí dali daquele culto de despedida, meus irmãos, decidido a promover mudanças significativas, incluindo deixar o ministério que eu estava assumindo naquele tempo, porque Deus já havia falado ao meu coração que o meu ministério ali havia terminado há algum tempo, e eu estava insistindo com isso, entrando em desgaste desnecessário, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não tem desgaste, a gente faz com alegria as coisas, meus irmãos. Entenderam? E senti isso. E cheguei em casa, conversei pela primeira vez de maneira séria com a Isane sobre isso, porque essa mudança implicaria para a gente muitos resultados que nós teríamos de arcar juntos. Sabe qual foi a atitude dela para mim? Ela botou a mão no meu coração e disse assim: o que você decidir, eu estou contigo, meu filho. É o cuidado de Deus, meu irmão. É a pessoa que ama você, que está ao seu lado e que vai te ajudar, seja qual for a situação, ou até financeira, saiba disso. Eu estou com você. Naquele momento senti força, e o que eu fiz? Entreguei de fato a igreja, fui para o psiquiatra, tomei remédio tarja preta. Irmãos, cuidado com isso. Olha, eu não estou dizendo, se você tem fé para dizer que você vai se curar sem tarja preta, amém. Eu não estou dizendo que você tem que tomar tarja preta, mas eu precisava e eu me submeti a esse tratamento de Deus. Tomei tarja preta. Fui para o psiquiatra e perguntei para ele: escuta, doutor, estou na beira do poço, no meio do poço, no fundo do poço. Ele disse para mim: você está com uma doença chamada síndrome de burnout, ou burnout. E você precisa tratar disso, porque isso é grave. Isso pode se transformar numa depressão profunda, e você pode não sair de cima da cama mais, por um tempo grande. Tomei remédio. Fui fazer uma terapia, meus irmãos, com um terapeuta cristão. Não vá para qualquer terapeuta, não. E, de fato, Deus abençoou aquele tratamento.
Foram 5 meses inicialmente nesse tratamento mais intensivo, enquanto eu me restaurava ali, estava em casa, a igreja havia votado me dar 3 meses de salário, no 4º mês veio a devolução de imposto de renda, e no 5º mês, pela misericórdia do Senhor, eu já estava numa outra igreja que o Senhor preparou para mim, mas em todo aquele tempo, o cuidado do Senhor, o descanso que eu precisava por 5 meses, o cuidado das pessoas, dos amigos, dos irmãos que eram verdadeiros. Alguns certamente talvez não tenham admitido isso, mas está aí, fraco, o que é isso? Não, meu irmão, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Submeta-se aos recursos que Deus oferece para você. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, não critique as pessoas que usam medicamentos, querido. Se você é forte, amém. Graças a Deus por isso que você não precisa. Mas se há pessoas que precisam, entenda que Deus usa os medicamentos para abençoar também, para curar também. Não esqueça disso. Não julgue as pessoas em nome de Jesus. E sabe onde eu fui parar, depois desses 5 meses? Eu vim parar aqui, na Igreja Memorial Batista. Deus abriu a porta, Deus naquele tempo usou o pastor José. No dia que eu entreguei a igreja de manhã, me ligou: pastor, você gostaria de trabalhar com um ministério colegiado? Eu soube que você entregou a igreja, está tudo bem? Falei, está tudo bem, é porque acabou o tempo mesmo, não matei, não roubei, não adulterei, não fiz nada, está tudo bem, graças a Deus. Entreguei porque eu senti que era o tempo de ter entregue aquele ministério. Meus irmãos, eu ouso dizer para vocês, todo o coração, se eu insistisse com aquele negócio, eu iria morrer, eu não ia dar conta. Mas Deus me trouxe para cá. Por que Deus te trouxe para cá, pastor? Meus irmãos, depois de ter passado por aquilo tudo, eu entendo muito melhor quem passa por este processo. Se você tem dificuldade, eu estou à sua disposição. Marque uma conversa no gabinete. Agora tem que ser um de cada vez, né? Tá certo? Tem que ser um de cada vez. Eu estou à disposição para ajudar. Eu quero terminar dizendo o seguinte, meu irmão. Tem jeito em nome de Jesus. Está entendendo? Eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, tem jeito. Seja qual for a sua dor, meu irmão. E se o Senhor permite ainda a sua dor, é porque Ele quer lhe ensinar alguma coisa. Com tudo isso, como eu pude aprender, eu tive o cuidado de Deus. Estou aqui, me sinto feliz aqui, e quando não estou feliz, eu sinto sintoma, eu corro lá no médico de novo para me cuidar, para que eu não entre no mesmo estado que eu entrei ontem. E quando não estou feliz, eu peço para Deus, Senhor, muda o meu coração ou me muda de lugar, porque eu quero estar no centro da Tua vontade. Isso é importante, meu irmão, para a sua vida. Talvez você esteja infeliz porque não esteja no centro da vontade de Deus. Peça a Ele para te colocar no centro da vontade dEle e vá, tenha coragem e vá, porque você será abençoado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Nenhum de nós somos melhores do que ninguém. Cada um de nós tem a sua história de vida. E isso determina quem nós somos hoje. Mas nós podemos melhorar. O Senhor cuida de nós, assim como cuidou da depressão do homem de Deus. Que Ele nos abençoe.